Glória seja dado ao nosso Deus. Quero nesse exato momento dizer para você que você é especial para Deus. Deus lhe chamou para fazer a diferença. E nós sabemos que estamos vivendo uma decadência da visão espiritual e os reflexos no ministério. Hebreus 3,12 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e se afaste do Deus vivo. Nós, observando a palavra de Deus, nós encontramos situações de coisas que não deveriam acontecer. Muita gente de famílias importantes, pessoas que têm cargo sacerdotal da história de Israel, tem muitos a nos ensinar a respeito da importância da santidade no ministério pastoral e na vida do povo de Deus. 1 Samuel 2:7. E se ainda observar, nós poderemos e devemos refletir a trajetória do ministério do sacerdote Eli e 7 sinais da decadência de sua visão espiritual e suas consequências. Estamos no século 21. E quantos Eli já caíram nessa caminhada, nesse século 21? E nós observamos que Eli havia sido especialmente escolhido por Deus. E quando nós observamos que Eli tinha sido escolhido por Deus para ser sacerdote e juiz em Israel, conforme 1 Samuel 2:28. Mas, infelizmente, não foi fiel na sua missão. Ele já havia demonstrado falta de discernimento quando julgou que Ana estivesse embriagada, quando ela, de fato, apenas orava em seu coração, só mexia com os lábios. Lá em 1 Samuel 1:12-14. E sua falta de visão do sacerdote Eli veio se agravar mais e mais devido ao seu distanciamento de Deus. As visões de Deus se tornaram cada vez menos frequentes. 1 Samuel 3:1. E ele terminará sua carreira completamente cego. 1 Samuel 3:2. Eli acabou também fazendo vistas grossas aos pecados dos filhos. Quantos ministérios nesse século 21 tem demolido
por o líder, o sacerdote, o pastor da igreja, não ter domínio sobre os seus filhos, sua família, e vem trazer para ele embaraço. Ele perde a visão da família. E eu quero dizer nesta oportunidade, querido, que ele acabou também fazendo vistas grossas aos pecados dos filhos. Ofni, Finéias, que se tornaram ser, através de Elias, sacerdote, sem as qualificações morais necessárias. Seus filhos eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2:12. E não se contentando com o seu salário, tomavam para si aquilo que pertencia a Deus, desonrando assim seu ofício sacerdotal. 1 Samuel 2:12-17. E hoje não é diferente. Quantos sacerdotes hoje, eles estão no mesmo comportamento dos filhos de Eli. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, você que anda na fidelidade com Deus, cuidado para não se embaraçar com as coisas dessa vida, para não desonrar a sua chamada sacerdotal. Além disto, eles eram sem pudor algum. Eles tomavam partido de sua liderança para assediarem e praticarem sexo com diversas mulheres que serviam à porta do santuário. 1 Samuel 2:22. E nós estamos vendo no século 21 quantos líderes eles caíram no mesmo pecado dos filhos de Eli. É uma vergonha no meio do povo cristão. Eli até chegou a chamar a atenção deles, mas estes não lhe deram ouvidos, pois eram filhos rebeldes. 1 Samuel 2:23-25. Acontece que Eli não foi suficiente enérgico e acabou permitindo que seus filhos seguissem sem mudança de atitude no ministério sacerdotal. Meu amado, lamentavelmente estamos atravessando esta mesma igreja, aonde a decadência espiritual ela é observada por qualquer um que ore e ande na presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você nesta oportunidade. Então a ira de Deus recaiu sobre Eli e filhos, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios. E você, porque honra seus filhos mais do que a mim. Em seguida, Deus pronuncia um castigo de morte e destruição sobre a casa de Eli. 1 Samuel 2:30-34. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Meus queridos, quantos que hoje está dentro de uma situação em que
A cobrança de Deus vai chegar no tempo de Deus. Esse sacerdote que deixa pessoas desonestas, pessoas que blasfemam, pessoas que não honram a casa de Deus, em cargos que eles já estão reprovados por Deus. Mas eu quero dizer neste momento, para cada um de nós, que nós precisamos, com pressa, mas é com pressa mesmo, nós precisamos abrir nossos olhos espirituais. Porque nós sabemos que os pecados deste sacerdote levaram o povo a também afastar-se de Deus. 1 Samuel 2:24. Deus retirou sua bênção e o povo foi derrotado em uma batalha contra os filisteus. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. O povo achava que a arca da aliança os salvaria e pediram que fosse trazida antes da próxima batalha, quando Ofni e Finéias chegaram ao acampamento carregando a arca da aliança. Os israelitas gritam tão alto que o chão tremeu. Fizeram um culto fervoroso em homenagem a nada mais, nada menos, porque estava com a arca, confiando, impressionou até os filisteus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Isaías 1:13. De nada adianta ter a arca da aliança quando não estamos sendo fiéis à aliança. Deus diz: obediência quero e não sacrifício. 1 Samuel 15, 22 e 23. Meus queridos, nesse século 21, nós estamos contemplando os grandes ídolos dentro dos templos evangélicos. Cantores sendo adorados, pessoas com o nome de profeta. Você chega num ambiente para adorar a Deus, a começar do sacerdote a pular e a marchar e dizer que é movimento do Espírito Santo. A gente observa que eles perderam a essência do Espírito Santo. Eles pregam, mas é como se diz, é uma reunião solene, mas sem a presença de Deus. E nós queremos chamar a atenção da situação que nós estamos atravessando no século 21, que Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E quando nós observamos naquela grande reunião solene com a arca, fizeram muito barulho, mas Deus não os atendeu. 1 Samuel 4:10. 30.000 homens morreram na batalha que se seguiu entre eles, Ofni e Finéias. 1 Samuel 4:10 e 11. A arca foi para as mãos dos filisteus, em 1 Samuel 4:11.
ficaram numa situação difícil. Eli, abalado com a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Está escrito na Bíblia, em 1 Samuel 4,18. A mulher de Finéias, que estava grávida, prematuramente deu à luz a um menino e, arrasada com todas essas notícias, ela deu a seu filho o nome de Icabô, que significa foi embora a glória de Israel. 1 Samuel 4,21. Com isto, Icabô encerra-se de forma dramática e era sacerdote da casa de Eli. Meus amados, como é difícil reconhecer que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então, queridos, vocês que são líderes de igreja e estão fazendo todo tipo de movimento, reuniões e mais reuniões, onde é muita gritaria toma conta do ambiente, pulo, marcha, e vocês dizem que é o Espírito Santo e que Deus está presente. Enquanto Eli e seus filhos trouxeram a derrota e vergonha ao povo de Deus, o Senhor agia para vindicar a glória do seu nome, que estava sendo blasfemado entre os filisteus, que para tripudiar e humilhar colocaram a arca da aliança diante da estátua do seu Deus Dagom. Em 1 Samuel 5,2. No entanto, queridos, de forma assombrosa, a estátua de Dagom amanheceu caída com o rosto em terra. E diante da arca do Senhor, 1 Samuel 5, versículo 3, associado a isto, uma praga acometeu a saúde do povo daquela cidade. 1 Samuel 5, 61. Você observando, porque Deus permitiu aquela praga, eu me chamo para você ter um raciocínio rápido. A igreja no Brasil, a igreja ela está afastada da palavra da verdade. A igreja está associada às coisas que vêm trazer bens materiais. Os sacerdotes, eles são negociadores da palavra de Deus. Eles vendem a própria fé quando eles colocam dentro da igreja homens que são desviados da presença de Deus, nunca quiseram ter nenhuma comunhão com Deus, e eles colocam dentro da igreja por favores. E Deus não está se agradando. Passamos agora pela epidemia terrível. Muitas famílias perderam entes queridos. A Covid matou pastores, matou crente, matou advogado, matou juiz, matou governador, matou senador, matou autoridades. E o povo ainda não entendeu que precisa voltar ao primeiro amor. Eu quero dizer, queridos, que eu mesmo, quando eu vi aquela grande praga da Covid, eu acreditava que a igreja, depois da Covid, seria uma igreja avivada, uma igreja que estaria
comprometida com o líder, mas foi tudo engano. A igreja esfriou, o povo perderam a essência do primeiro amor, e estamos vendo aí igrejas e igrejas vazias, escândalos e mais escândalos. Aqueles que não conhecem a Deus, mas eles estão ouvindo líderes e mais líderes fazendo berrações. E esse povo, eles endurecem o coração e muitas vezes eles dizem: de que adianta ser crente quando os sacerdotes, eles são os primeiros a escandalizar? Por mais que você pregue que tudo isso é a volta do Senhor Jesus e dizer para ele: Jesus está voltando, esses são sinais da vinda do Senhor. Mas mesmo assim, nós não conseguimos enganar a ninguém, porque tudo que está acontecendo nesses últimos dias é uma vergonha para o Evangelho. É notável que mesmo antes da morte de Eli, Deus já havia escolhido um sucessor. E quem era o sucessor? Um menino chamado Samuel, cujo nascimento já tinha se dado através de uma intervenção milagrosa de Deus. Lá em 1 Samuel 1, versículo 1, 2, versículo 11, mesmo tendo sido criado em um contexto de tantos maus exemplos, Samuel manteve íntegro, não deixando se levar por nada que viesse atrapalhar a sua comunhão com Deus. E quando Deus chama o maior exemplo, Samuel, e nós observamos que manteve-se íntegro, não deixando de se levar pela correnteza desta vida pecaminosa. Antes, ele crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2, 26. E dito que a palavra de Deus e as visões se tornaram muito mais normal, mas os sacerdotes, ele não tinha mais visão. Ele tinha perdido a visão. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele estava numa situação difícil. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, 1 Samuel 3:3, a palavra de Deus se manifestou a Samuel, em 1 Samuel 3:4, que escolheu a voz de Deus, dizendo: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Aleluia! Muitos não estão mais ouvindo a voz de Deus. Enquanto os olhos de Eli se escurecia, conforme 1 Samuel 3:2, Deus dava visões a Samuel, em 1 Samuel 3:11 a 19, devido à sua prontidão em obedecer ao Senhor. Deus fez Samuel um verdadeiro profeta, que após a morte de Eli, Ofni e Finéia, tornou-se naturalmente um líder de Israel. Então, meu querido, nós precisamos
estar pronto para ouvir a voz de Deus em qualquer dificuldade, em qualquer adversidade, em qualquer perseguição, em qualquer oferta que venha nos dar até a vontade de ceder. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar pronto para dizer: fala, meu Senhor, que o teu servo ouve. Então, meu querido, tempo difícil estamos atravessando. Estamos atravessando a igreja mais problemática aqui na Terra. É um querendo acabar com o outro. Tudo pelo poder. Muitos não têm mais respeito à liderança, porque a própria liderança perdeu a visão espiritual. E quando a liderança perde a visão espiritual, os seus liderados, eles vivem a seu bel prazer. Porque o líder é o espelho. Quando o líder perde a visão, automaticamente os seus liderados, 90% perde também a visão. Mas ainda existe no meio desses líderes, desses sacerdotes, os remanescentes, os que crêem na verdade, os que não aceitam corrupção, os que não vendem nada que é de Deus, nem compromete a igreja do Senhor. Eu estava conversando com um líder essa semana e ele perguntou quanto eu tinha recebido nessa campanha política. Eu disse: rapaz, eu não recebi nada. Na nossa igreja, nós nunca recebemos político nenhum. Respeitamos eles como autoridade constituída por Deus. Mas a igreja, ela não tem associação com o que se chama de treva. Por mais que você não queira. A Bíblia diz que a luz e as trevas não podem andar em comunhão. E muitas deles, eles não sabem mais nem se ele é luz, nem se ele é treva. Porque hoje, eles ficam negociando voto, recebendo proposta de empregos. E muitas vezes reúnem a igreja para comprometer aquele povo a votar em certo candidato. E Deus lá do alto está contemplando tudo. Mas eu quero dizer nesta oportunidade, queridos, o Deus que estava com Samuel é o Deus que está com você. Ao contrário de Eli, Samuel foi sensível à voz de Deus e obediente à visão celestial. Você precisa estar sempre contrário às coisas mundanas e estar sempre sensível à voz de Deus. Pregue que Jesus está voltando. Tire de dentro da igreja tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. A Bíblia diz que há uma diferença: quem serve a Deus e quem não serve. E nós estamos sem as grandes, podemos dizer, igrejas que buscam ao Senhor, que pregam o arrebatamento, que pregam a santidade. Hoje não existe mais culto de doutrina. Quando se faz um culto de doutrina, ainda com o nome de culto de doutrina, no meio do culto há desviado para uma palavra que vai trazer idolatria para alguém. E nós sabemos que o povo está sendo corrompido por falta de conhecimento, assim disse Oséias. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitas lideranças não têm mais condição de doutrinar a sua igreja.
porque ele não doutrina a sua casa, os seus filhos. É uma vergonha. E a Bíblia diz que aquele que não honra a sua casa, como vai honrar a casa do Senhor? Então nós estamos hoje vivendo uma grande contramão. E às vezes a gente passamos por chocarris, porque aqueles que não são ainda evangélicos, eles não estão mentindo, mas eles chegam para nós e eles falam algo que você não pode desmentir. Você não pode nem sequer combater. A única coisa que nós podemos dizer para eles, que tudo isso, a Bíblia diz que tinha que acontecer. E ai daqueles que vêm ao escândalo. São sinais. Jesus Cristo está voltando. A única resposta de um crente hoje é essa. Porque você hoje não tem mais condição de convencer a pessoa que A e que B está certo e ele está sendo caluniado. Porque eles sabem que está existindo todos os dias, toda hora, nós estamos vendo aí a igreja sendo bombardeada por causa de homens que não têm temor de Deus, homens avarentos, arrogantes, amantes de si mesmo, mas com um título de sacerdote. Eles querem chegar no céu citando a sua convenção. Mas eu quero dizer para você, meu querido, de que adianta ser de uma grande convenção, de uma grande igreja, e ser reprovado por Deus? Então a palavra para você neste momento é: desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Estamos aí, queridos, passando pela uma moinha, pela uma peneira de Jeová. Deus está soprando em muitas igrejas e está caindo muita gente que se achava grande. Mas eu quero te dizer, nessa oportunidade, a igreja do Senhor, lavada com o sangue do Cordeiro, essa igreja, ela é mais do que abençoada. E nós possamos continuar firme e constante e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então, meu amado, desperta, tu que dormes. Jesus Cristo está voltando. Tudo isso são sinais. E nós não estamos querendo entender, porque o povo de Deus estão vivendo de qualquer maneira e achando que pode fazer o que quer. Jesus Cristo, ele está contemplando, e naquele grande dia muitos serão envergonhados e muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então não adianta você ser aqui aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Que Deus desperte você enquanto é tempo, enquanto há vida, há esperança. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Querido, você pode não estar muito satisfeito com esta palavra, mas eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos, nesses últimos dias, ter a confiança de que Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Glória seja dado ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem muita gente assim. Essa letra desse hino, ele dá uma grande revelação da vida de muitos cegos, vivendo no pecado, esquecendo que um dia lá no Calvário, Jesus morreu por mim e por você. Glória seja dada ao nosso Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando. Glória a Jesus. Nós precisamos nos converter a cada dia. Olha aí. Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. Um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada. Deus tem espada, meu filho. Tenha cuidado. Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Aleluia. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Vamos sair, pregar esse evangelho, sair de quatro paredes, fazer o líder. Em Jesus, Glória a Jesus. pela fé e os olhos Pulo, marcha e corre dentro da igreja, não salva ninguém. Não santifica ninguém. Glória a Jesus. Nós precisamos pregar o evangelho, o arrebatamento e dizer para o mundo que Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. meu Jesus, tu és É verdade. tu és tudo pra mim. Glória a Deus. Foste morto, mas vives em mim. Glória a Deus. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Glória a Deus. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. Glória a Deus. Teu nome é amor. Glória a Jesus. Tu amas a mim e eu quero Glória a Jesus.